Bom, e nesse segundo bloco do programa eu converso com os nossos convidados que estão aqui para nós debatermos a respeito da Lei da Palmada. Aqui conosco está a Alcinete Mendes, que é mãe de 3 filhos. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Alcinete. Temos também o pastor Antônio Fontes, que vai falar sobre o que a Bíblia diz a respeito da correção aos filhos. E também a participação do nosso querido Anoaci Fontes, que é pai e certamente tem uma opinião a respeito dessa Lei da Palmada. Eu quero começar com você, Alcinete, que é mãe de 3 filhos, né? O que você acha dessa Lei da Palmada? Você concorda com isso ou não? Não, Alcinete, eu não concordo. Eu acho que a correção ela é necessária, né? Ela se faz necessária muitas vezes. Eu acho que o diálogo tem que ser 2 coisas juntas. Tem que ser o diálogo com a correção. Porque existem situações que realmente o filho precisa ser corrigido mais severamente, né? Eu não concordo com o espancamento, com a violência, mas eu acredito, até porque eu tenho fundamentos bíblicos, né? Eu creio na palavra de Deus e a própria palavra de Deus nos ensina a fazer isso, né? Então isso é bíblico. Então eu não concordo com essa lei. Você já deu palmada nos seus filhos? Já, bastante. É? Meus 3 filhos, eu tenho filhos com idades bem distintas. O meu mais velho tem 23 anos, o meu mais novo tem 10 e eu tenho uma menina no meio deles que tem 12 anos. Então, assim, você vai lá em cima, volta, atende a menina, né? Então, às vezes, é necessário, sim, você corrigir. Claro que o de 23 eu já não posso mais dar uma palmada, né? E já não cabe mais um cinturão, mas aí já cabe, assim, um diálogo bem apertado, bem severo, né? Você tem que ter bastante sabedoria mesmo. Anoaci, você já deu palmada nos seus filhos? Já sim. Quando eles eram bem pequeninos, pouquíssimas vezes. Eu acho que, se eu me recordar aqui, às vezes eu acho que não dava nem para conferir no dedo da mão, porque são bem poucas, 1 ou 2 vezes. Mas, assim, eu acho que, com relação a isso, a educação, grande exemplo dentro do lar, o pai e a mãe, fala muito mais alto do que qualquer força física, né? Então, um olhar de um pai e tudo mais, assim, houve ocasiões que realmente foi necessário uma pequena palmada e tudo, e graças a Deus ele entendeu. Hoje eu posso dizer, eles não moram comigo, eu estou aqui em São Luís, já há 3 meses, morei 16 anos em Recife, e os 2 filhos, meu e da Gisele, estão morando em Recife. Então, hoje a gente está muito tranquilo, estão terminando os estudos lá, então são muito tranquilos com relação à educação que nós demos. E para você ter uma ideia, até coisas que eles precisam fazer, eles ligam para a gente, querendo saber a opinião, sabendo a opinião dos pais. Isso é muito interessante, porque agradecemos a Deus que, quando foi necessário, de forma pontual, o uso da palmada, nós exercemos isso e Deus se fez presente até nisso. Pastor, muita gente acha que a palmada, né, é uma agressão. A gente sabe que existem casos, né, de mães e pais que, ao invés de corrigir com amor, acabam espancando a criança. Isso é verdade. Mas o que a Bíblia fala a respeito dessa correção? A Bíblia aprova a palmada? É interessante o que você falou. E na sua apresentação, você disse aqui está a mãe, está o Anoaci como pai, está aqui o Antônio, o pastor Antônio Fontes como pastor, também é pai, que também sou pai. Mas eu queria dizer que antes de ser pai, eu sou filho, eu fui filho, e eu fui criado também com uma disciplina, não diria rigorosa, mas cuidadosa por parte dos meus pais. Anoaci é meu irmão, Anoaci Fontes, Antônio Fontes, temos a mesma mãe e o mesmo pai, e fomos criados assim, não é? Com a palmada muitas vezes, com o bolo muitas vezes, com o castigo muitas vezes, ficar sentado, uma punição, para que nós aprendêssemos que na vida existem limites, e esses limites são importantes. Então, antes de falar com o pastor, se me permite, eu estou falando aqui como filho, e veja bem, eu peguei muitas palmadas. Quantas vezes eu não desobedeci minha mãe, saí para a rua para jogar futebol, sempre gostei de jogar futebol na rua com os meus colegas, e às vezes saía para jogar distante, ela não sabia para onde eu estava, e quando eu chegava em casa, não tinha conversa, eram palmadas mesmo, era cinturão, apanhei, e nem por isso me tornei uma pessoa marginal, né? Muito pelo contrário. Tenho revoltada, nunca me revoltei, nunca deixei de amar a minha mãe, meu pai por causa disso. Muito pelo contrário, eu sou profundamente grato, porque quando foi no momento de ser disciplinado, eu fui disciplinado, e todas as vezes fui disciplinado com muito amor. A gente, quando é pequeno, a gente não tem essa compreensão, a gente acha que a mãe é muito severa, parece que a mãe do vizinho é melhor.
Parece que a mãe do outro é melhor, porque o outro não faz isso. Não é? As crianças falam às vezes. Com certeza. Não é? Com certeza. Parece que é isso, a mãe do outro é melhor, porque deixa que ele faz tudo, a criança faz tudo o que quer e a mãe permite. Lá em casa não, eu aprendi a respeitar minha mãe, e por causa disso, eu hoje tenho um respeito muito grande pelas autoridades, eu sei me relacionar com autoridades, e muitas vezes autoridades que pensam diferente de mim, e que agem diferente daquilo que são meus ideais, mas ainda assim eu aprendi a respeitar, por conta da disciplina exercida dentro da minha casa. Então, antes de falar como pai ou como pastor, eu preciso dar meu depoimento. Eu me senti forçado a falar que eu também, hoje eu tenho 55 anos, sou pastor já há 30 anos, mas dou graças a Deus pela instrução, pela educação que eu recebi dentro da minha casa, com a disciplina dos meus pais. Uma palmadinha não faz mal, de forma nenhuma. É correção. Eu também recebi muitas palmadas, levei surra aí de cinto, enfim, mas estou aqui, estou bem. De palmatória, né? Palmatória, cinto. Pai às vezes pegava duro, pesado com a gente, mas era uma correção que a gente entendia, né? A gente sabia que estava fazendo algo errado. Então isso não mata ninguém. Eu acho que se não houver agressão, se não houver espancamento, eu acho que a correção não faz mal. Exatamente, você falou muito bem. Há uma diferença que precisa ser estabelecida entre a palmada de efeito moral, a disciplina que é dada com amor, e o espancamento. Existem muitos casos que há espancamento. Abuso de autoridade, Abuso de autoridade, pais impacientes, estressados, desorientados, eles acabam reproduzindo no filho, repassando para o filho todo aquele estresse, não é? Por conta de uma bobagem, muitas vezes acabam agredindo, não é disciplinando, agredindo os filhos. Isso é um problema. Eu vejo que hoje a preocupação dessa lei, que é uma preocupação válida, né? Mas que talvez o texto, talvez o cuidado na elaboração da lei não foi muito interessante, ao meu ver, né? Mas eu vejo o seguinte, e muitos dos pais que estão exagerando, que eu tenho visto até por experiência própria, algumas pessoas conhecidas minhas, que estão exagerando na correção dos filhos, na palmada, é porque eu tenho presenciado que eles não tiveram o cuidado de estabelecer as regras, de educar nas regras antes. Então, quando as crianças incorrem no erro e não obedecem às regras, eles simplesmente vão e exercem a lei do cinturão, da palmada, e aí às vezes até passa, porque a criança não consegue compreender passa aquilo, do limite, né? E eu vejo o seguinte, hoje é muito comum você ver, principalmente na classe média alta, você vai para um encontro familiar, as crianças, às vezes na idade de 4, 5 anos, talvez antes, não sei, cada um com um tablet na mão, com um celular, então o pai compra aquilo, porque na verdade ele não tem mais tempo para estar com o filho. A criança às vezes passa o dia todo, né, numa creche, passa o dia todo com uma pessoa cuidando, e o pai não tem, ou seja, o exemplo que deveria ser passado não tem, mas quando a criança incorre no erro, é responsabilidade do pai. Então ele precisa exercer disciplina, e aí às vezes pode incorrer no erro do excesso. Com certeza. Você perguntou, há pouco, o que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia tem alguma coisa a ver sobre isso? É claro que o texto bíblico, ele surge, ele aparece, ele foi escrito muito antes da lei da palmada. Que eu também não concordo com a lei da palmada, eu acho que é uma interferência seríssima, gravíssima, inoportuna na família. Não é o Estado que tem que dizer como eu vou educar os meus filhos. O Estado não tem esse poder. Leis contra a violência já existem. Ninguém pode sair batendo em ninguém. Não se pode bater em criança, não se pode bater em idosos, não se pode bater em homossexuais, não se pode bater em negros, em brancos, em amarelos, em ninguém. Em animais também não. Não se pode maltratar ninguém, não é? Já existem leis para isso, que se cumpram estas leis. Agora, interferir na família acerca de como eu devo criar os meus filhos, isso é, no mínimo, um tremendo absurdo, né? E o que é que a Bíblia fala? A Bíblia diz lá em Provérbios, que é um livro de sabedoria, no capítulo 29 de Provérbios, eu quero ler apenas 2 versos aqui para nós. Existem muitos outros textos, mas nós vamos apenas citar 2 versos, o verso 15 e o verso 17 do capítulo 29. E você que está em casa, que tem uma Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia, ou então você pega e anote esses textos, faça uma leitura cuidadosa do que diz a palavra do Senhor. Diz assim, olha, o verso 15: a vara e a disciplina
dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Veja como isso é sério, não é? Fala da possibilidade de uma criança envergonhar a sua mãe por conta de uma conduta errada, equivocada, de rebeldia. Qual é a correção? O que é que vem impedir de um ser humano, de uma criança agir dessa forma? É justamente a aplicação da disciplina. E essa questão de envergonhar, pastor, só um parênteses, a gente vê muito isso no dia a dia, né? Eu não sei se você, como mãe, já passou por essa experiência de ir no shopping, no supermercado e o filho fazer aquele escândalo. Abrir aquele vexame, né? Abrir o choro, aquele berreiro, eu quero. Isso já aconteceu com você? Não, assim, com essa proporção de escândalo não, né? Eu sempre ensinei os meus filhos que, por exemplo, se eu vou ao shopping, nós vamos ao shopping, mas o que nós vamos gastar é X. Então, o que você me pedir, não me peça, já sai de casa com essa consciência. Não me peça aquilo que nós combinamos. Então, eu faço um acordo. Eu sempre fiz isso com os meus filhos. Então, graças a Deus, eu nunca tive essa experiência de filhos chorando, fazendo escândalo. Mas, assim, eu já vi filhos, outros filhos de colegas, até às vezes batendo no rosto da mãe, do pai. E a mãe não toma nenhuma atitude. Eu acho que a colocação que ele fez lá com relação a essa linha fina de equilíbrio dessa lei, ela precisa ser repensada, porque isso também gera na criança. Isso já aconteceu comigo. Do meu filho menor chegar para mim e falar: você não pode me bater, porque a lei fala que você não pode me bater. Aí eu falei: peraí, então vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu vou explicar para você o que é isso. Então, isso vai gerando também uma independência na criança e ela já se sente protegida por uma lei que garante que a autoridade do pai é menor do que a lei. Então, é uma linha de equilíbrio muito fina aí, é uma coisa muito complicada, precisa ser repensado mesmo isso aí. Nós vamos continuar esse bate-papo, tá? Daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma pequena pausa, mas logo a gente está de volta para continuar falando sobre a lei da palmada, o que as pessoas pensam a respeito disso. É um instante só, não mude de canal, fique aí na nossa companhia. E de volta nesse terceiro bloco do programa, a gente estava conversando aqui justamente sobre a diferença, né, entre você receber aquele sermão que funciona como palmada, né? Funciona muitas vezes, né? Às vezes dói mais, viu? Às vezes dói. Mais, porque sabe por quê? A palmada, ela alcança apenas o nosso corpo físico. E a instrução, ela alcança a nossa alma, vai na alma, e às vezes dói mais. É verdade. É por isso que é importante, né? Você, por exemplo, Anassi, os seus filhos são todos homens, ou mulher e homem? Não, eu tenho dois rapazes, né? Um com 24 e um com 18. Mas tem algo curioso que eu queria falar, não exatamente com relação aos meninos, porque eu sou produtor musical, eu sempre tive envolvido, desde quando eu casei, com equipamentos eletrônicos, com estúdio, e levava equipamento para casa, com teclados e amplificadores e tal. E por algumas vezes, meus filhos foram lá inadvertidamente e tomaram choque, e eu tive que exercer a lei da palmada. Eu tive que aplicar a palmada. Primeiro eu disse: não toque aí. Depois que eu vi eles se dirigindo: não toque. Tive que, realmente fazer isso. E na própria Bíblia também, o pastor há de concordar comigo, tem um versículo, eu não sei o endereço dele na Bíblia, mas Deus fala o seguinte, que os filhos são como flecha na mão do valente. Na mão do guerreiro, né? Do valente e do guerreiro. Algumas traduções são diferentes. Então, o que isso quer dizer? Deus está nos dizendo que nós, como pais, é que damos a direção certa para os nossos filhos. Não é isso? Quando o guerreiro posiciona a flecha, ele sabe o alvo, onde ele quer atingir. E nós temos que ter essa consciência, como filhos de Deus, como filhos também, que já tivemos nossos pais, né? Então, eu acho muito profunda essa colocação do Senhor, porque Ele já se preocupou com isso, né? Antes mesmo dessa lei existir, Ele já vinha dando orientação para nós. Agora, nós temos que realmente crer na palavra de Deus, né? E colocar em prática. Então, eu acho que essa direção, ela precisa ser muito bem pensada. Onde é que eu estou levando os meus filhos? O que eu tenho ensinado para os meus filhos? Que valores eu estou passando para os meus filhos? Exatamente. Né? Eu penso dessa forma. Olha, isso está no Salmo 127.
Isso. Esse é o endereço, Salmo 127, que fala, é o endereço do texto. Essa linguagem é porque eu trabalho às vezes com criança. Mas eu conheço a linguagem também. E os meus filhos, eu sempre, para eles memorizarem, eu digo, olha, qual é o endereço lá do versículo? O endereço é esse, né? É o Salmo 127 e o verso é o verso de número 5, que é o último, né? Então o texto começa dizendo assim, o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos. Olha só que beleza. Amém. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Aí o verso 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Então, muito bem lembrado isso aí. E muito bem aplicado essa questão, muito bem aplicada, a questão do direcionamento. São os pais que devem direcionar os seus filhos. Sem espancamento, claro. Mas não. Aplicando a correção. Claro, espancamento, gente, veja bem, em qualquer caso, é caso de polícia. Claro, mesmo num pai ao filho, espancamento é caso de polícia. Não precisa criar uma nova lei para isso. Quer ver uma coisa séria para quem, inclusive, frequenta uma igreja evangélica, você que está nos ouvindo e que frequenta uma igreja evangélica, eu digo igreja evangélica porque as igrejas evangélicas têm a conhecida escola dominical. E as crianças são instruídas e levadas à escola dominical. A escola dominical é, sem dúvida alguma, uma grande bênção. Mas tem pais que simplesmente transferem aquilo que é competência deles para o professor da escola dominical, que vai dar instrução aos filhos uma vez por semana, em apenas 45 minutos ou 1 hora apenas por semana, quando ele vai. Porque muitas vezes ele falta, por algum problema, ele não pode ir à igreja naquele dia, então aquela criança deixou de receber a instrução. Quer dizer, aquele pai, eu estou falando para você que está me ouvindo agora, você que é membro de uma igreja evangélica, que participa de uma escola dominical, a escola dominical é muito importante, mas eu quero que você entenda uma coisa, a responsabilidade da educação cristã do seu filho é sua. Você que é pai que está me ouvindo, é sua, da sua esposa. É o casal que deve instruir. A igreja, ela reforça, a igreja ajuda, mas quem deve educar as crianças são os pais. E às vezes, nesse processo educativo, a palmada com efeito moral se faz necessário, sim, para que a criança receba um direcionamento correto na vida. Agora um outro ponto, só para a gente concluir, porque infelizmente nosso tempo é curto também. No caso, quando há convergências, né, entre marido e esposa, né, a mãe concorda que tem que dar palmada, já o pai não gosta de dar palmadinha, né? Nesse caso, Sérgio, você enfrenta esse tipo de problema na correção dos filhos? A gente enfrenta, sim, com certeza, né? Essa questão de opinião é bem complicada, mas eu acho que tem uma saída muito boa. Primeiro, a palavra de Deus, né, que nos dá essa orientação de como devemos agir, e o diálogo entre os pais. Eu sempre fiz da seguinte forma com meu marido, né? Nós conversamos separado. Se ele errou no momento da correção, eu jamais vou tirar a autoridade dele naquele momento. Então, depois a gente chega junto e fala, olha, eu acho que você errou assim, assado, então acho que não é por aí. Mas na frente das crianças, por mais errada que eu esteja, ou vice-versa, a gente nunca tirou essa autoridade um do outro, né? Porque isso aí já gera outro problema. Então, assim, a gente sempre procura conversar isso assim, já foi há algum tempo. Hoje eu estou separada, né? Mas a gente, quando estávamos juntos, nós sempre procuramos agir dessa forma para não tirar a autoridade do pai e da mãe, porque eu acho que é muito importante isso. Isso é interessante, assim, porque inclusive é algo que eu queria deixar aqui destacado. É importante, ela falou do lado da mãe, do conselho, da conversa, da esposa, né? E eu queria falar aqui para aqueles que são pais, que são maridos. É importante a gente lembrar, não deveria ser assim, mas que a relação maternal, ela sempre tem a tendência de ser mais forte do que a relação matrimonial. Por motivos biológicos óbvios, a mulher carrega dentro de si aquele ser e ela adquire esse amor ao longo da gestação. O pai também, mas ele só vai ter esse contato físico após o nascimento. E por vezes, se não houver um equilíbrio,
na discussão, na condução do lar entre marido e mulher, mas sem entender o posicionamento feminino de mãe, certo? Geralmente acontece assim, o pai vai querer corrigir, a mãe sempre vai em defesa do filho, né? Interfere. O filho sempre corre, né? O filho sempre corre. É verdade. É natural isso. Então nós, como pais e maridos, nós precisamos entender que isso é uma questão natural, certo? Aí não cabe medir forças, mas como você falou, conversar em particular e para que antes de exercer a lei bíblica da vara, possa ser exercida e aplicada as regras bíblicas, né? O exemplo do casal dentro da casa, para que eles possam estar falando uma mesma linguagem. Exato. E cuidado para que essas forças não possam bater entre si, porque aí realmente pode acontecer a ruptura. E isso também é orientação bíblica. Olha, mas apesar do filho às vezes corre para a mãe, mas assim, eu sempre procurei agir dessa forma. A última palavra é do seu pai. Se ele achar que você merece uma correção, ele vai dar a correção. Por mais que venha chorar, por mais que venha se esconder embaixo da saia, mas não tem jeito. Mas, no geral, os filhos correm pra... É verdade. Obrigada pela participação de vocês, Alcinete, pastor, Anuassi. E se você quiser rever as matérias e rever esse debate, você pode acessar a nossa página aí no Facebook, tá ok? Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Programa Referencial. Oferecimento Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Mateus Supermercados. Você no coração da gente.